Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 105 de 180. Estejamos atentos. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago, capítulo 4, versículo 15. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o seu destino. Porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis, atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença, onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar. A nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto em que o Senhor permitir. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos aqui em mais um capítulo 105, em que Emmanuel intitulou de Estejamos Atentos. Uma advertência de Emmanuel para conosco. E ele utilizou esta passagem, que foi anotada pelo apóstolo Tiago, e que está no capítulo 4, versículo 15. Permitam-me buscar o Evangelho para que nós possamos entender melhor a lição. No capítulo 4, eu vou ler aqui para vocês, do item 13 ao 17, que é exatamente o assunto que fala desta parte. O subtítulo aqui do capítulo 4, na Bíblia, é a falabilidade dos projetos humanos. Então ele fala daqueles projetos que podem ser falíveis, ou seja, não se concretizarem. Então começa no versículo 13. O apóstolo Tiago diz: Eia, agora vós, que dizeis,
Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como está é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Então o apóstolo Tiago, nesses versículos, ele lembra daquelas pessoas que possuem grandes projetos e que vão para tal cidade, ficar um ano, vai contratar, vai ganhar dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas Tiago, ele lembra que ao invés de estar com soberba, com presunção de que é ele que vai fazer, ele deve dizer, em lugar disso, dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. E então ele coloca de uma forma simples que tudo depende do Pai. Tudo depende do Pai. E que nós estamos subordinados à lei divina. E é grande verdade. Então, ao invés de presunção, que nós tenhamos humildade para sabermos que só faremos aquilo se o Pai assim conceder. Porque a qualquer momento, é como Tiago disse aqui, ó, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então ele quis colocar que a vida está por um fio. Então você está vivo hoje, daqui meia hora você está morto, não é? Mas voltemos agora para a lição de Emmanuel. Então, Emmanuel, utilizando esta passagem com o título Estejamos Atentos. E Emmanuel começa já nos alertar, dizendo, age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Então, ele está nos incitando a agir para o bem, na lembrança de que somente o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. Então, somente os ignorantes, aqueles que ignoram, é que acham que podem fazer tudo, que tudo depende dele. E, na verdade, não é bem assim. Emmanuel está nos dizendo que se temos um pouco já de conhecimento, nós não desconhecemos que dependemos da supervisão divina. Continua, a criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. E é verdade. Então, a criatura dispõe do seu livre-arbítrio, ela faz o que bem entender do seu tempo. Cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, em cada plano, atua num campo determinado de tempo. Isto é, cada um de nós temos aqui um tempo aonde estamos. Depois, deixaremos neste plano e iremos para outro, outro plano. Continua dizendo, tiranos e santos, malfeitores e heróis, atingem sempre o limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Então, ele se refere aqui a todas as pessoas, sejam tiranos, sejam santos, malfeitores, heróis,
todos nós estaremos com um limite no mundo para que nós possamos fazer um exame de consciência daquilo que fizemos, daquilo que não fizemos. Porque, como diz bem Tiago, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, o pecado no sentido de você estar agora com aquela responsabilidade. Continua dizendo Emmanuel, todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Então a vida nos adverte, não mais além. E como que Deus faz isso em nossas vidas? Não é? Todas as grandes figuras de ontem, grandes personalidades de hoje, todos eles vão conhecer, não mais além. Vamos ver como que isso pode acontecer. Nós estamos aqui na vida e em determinado momento nós recebemos uma parada, seja uma parada cardíaca, não é, que nos faz refletir, seja um acidente, seja uma doença incurável, é exatamente o que Emmanuel fala, não mais além. Agora você vai dar uma pausa para pensar. E Emmanuel continua dizendo, forma, pois, os teus planos de ação. Usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença. Onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto em que o Senhor permitir. Então, fazendo um breve resumo deste último parágrafo, Emmanuel diz assim, que nós temos que formar os nossos planos de ação, usar nossa inteligência, manejar nossa autoridade, cunhar nossas palavras, ou seja, falar palavras corretas, mobilizar as nossas relações, aproveitar os laços afetivos, aplicar o dinheiro, desenvolver o trabalho, assinalar nossa presença onde estivermos, atendendo ao bem de todos. Então, tudo que nós fizermos, ele deve estar ligado ao bem de todos. Porque se eu fizer somente aquilo que vai me engrandecer, só aquilo que eu vou tirar proveito, só aquilo que eu vou ganhar dinheiro, alguma coisa está errada. Então, por isso que ele fez, atendendo ao bem para o bem de todos. E ele conclui assim, porquanto creiamos ou não, quer dizer, você pode acreditar ou não, não importa, a lei vai ser aplicada. Aceitemos a verdade ou recusemos. A verdade é essa. Nós podemos estar seja errando para aprender ou acertando para nos elevar. A nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. E é exatamente isso que carece a humanidade atualmente. Carece desse entendimento de que a vida é eterna, mas não é eterna os nossos desmandos. Não é eterno nosso egoísmo de querer fazer aquilo que queremos fazer. Porque chegará um momento que Deus nos impõe um momento. Agora, para. Para porque você não pode prosseguir mais. Por amor ele faz isso. Porque nós estamos mais contraindo débitos do que benesses. Não é? Então é preciso que nós possamos parar para fazer um autoexame, para que nós
não possamos ir mais para frente. Eu lembro aqui de um livro que o autor espiritual diz que uma das criaturas malignas existentes ainda no orbe terrestre, ele estava há tantos anos sem encarnar que o seu perispírito estava descaracterizando. E tal mal que ele fazia, que ele ia impregnando aquelas coisas no seu perispírito. E estava se transformando até no próprio animal, podemos assim dizer. Tal o grau que ele estava prejudicando o seu perispírito. E ele mesmo percebeu que ele precisava reencarnar novamente para que ele não perdesse o seu perispírito, a sua forma espiritual. Então, ele mesmo percebeu que aquilo não podia continuar. Então, vejam bem, tudo chega até um determinado ponto. E que tipo de prova que ele teve que passar? Ele sabia perfeitamente. Então, naquele momento, não mais além. Então, as leis divinas são perfeitas, de tal forma que não adianta nós querermos ir mais além, para o nosso próprio bem. Porque assim como Deus ama essa criatura maligna, ama também a nós, porque todos somos filhos de Deus. Uma lição para que nós possamos refletir na certeza de que todos nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas nem tudo nos convém, como nos lembra também Paulo de Tarso. Agora, temos que fazer para o bem de todos. E aí estaremos sendo ajudados para que nós possamos fazer isso. E num determinado momento que aquilo deva ser cessado, aquilo que nós estamos fazendo, de uma forma ou de outra vai parar. Seja com uma doença nossa, seja com um outro projeto, enfim, de alguma forma. Então que tenhamos em mente que somente Deus é que nos guia e não deixemos nosso egoísmo, nosso ego falar mais alto. Foi muito bom estudar esse capítulo, espero que você também tenha tirado um proveito e até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.